Bom dia, irmãos. Graça e paz. É uma alegria estar aqui com vocês. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Marco pelo convite para estar desde sexta-feira no Instituto Jonathan Edwards, falando com os irmãos, e hoje pela manhã aqui com vocês também é uma alegria para mim. Quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias em Mateus capítulo 10, por favor. Mateus capítulo 10. Eu quero refletir com os irmãos nessa manhã a respeito da missão de Jesus para nós, a respeito do que significa ser igreja e de que Ele espera para nós como povo dEle nessa terra. Vamos orar mais uma vez, enquanto o texto está aberto diante de nós. Pai, nós te adoramos e te glorificamos com todo o nosso coração. Tu és o nosso Pai. Que santificado seja o vosso nome, Senhor. Que o Senhor venha, por meio da Tua palavra, iluminar as nossas mentes e corações, a fim de que em nós, se cumpra a Tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. Dá-nos deste pão dos céus agora, Pai, e livra-nos das distrações, das tentações, e glorifica o Teu nome. Com o perdão dos nossos pecados, nós pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos ao texto, irmãos. Mateus capítulo 10, versículos 1 a 15, dizem assim: Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus, curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E, em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Apenas até aqui. Muito bem, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês mais uma vez para o versículo 1 e nós vamos voltar versículo por versículo do 1 até o 15. O versículo 1 diz: tendo Jesus chamado os seus discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Então, o fato de Jesus ter chamado os seus discípulos aqui passa para nós a impressão de que eles nem sempre vivessem juntos. Isso significa que, depois de um tempo de ministério, é muito comum que eles estivessem o tempo todos juntos, não é? Mas nesse comecinho do ministério, que é o que está acontecendo em Mateus capítulo 10, quando todos eles moravam na cidade de Cafarnaum, e Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, conforme o Evangelho de Mateus nos diz, o próprio João, com seu irmão Tiago, tinham casa ali, Pedro e André também tinha casa ali, Mateus, que era um publicano de Cafarnaum, também tinha sua casa. Lembra que Jesus jantou na casa do publicano chamado Levi, a quem ele transformou o nome para Mateus? Então todos eles tinham casa em Cafarnaum, mas aqui Jesus nos passa a impressão de que ele chamou essas pessoas, e eles então se reuniram.
Quando o texto diz que Jesus chamou os 12, passa para nós essa impressão de que ele os chamou como que em uma assembleia solene, ou para uma reunião muito séria, onde ele passaria informações muito importantes e especiais sobre um período em que eles viveriam longe de Jesus. Eles que até aquele momento estavam próximos, eles passariam um tempo distantes, e o próprio texto nos disse que Jesus os enviou e eles estariam um tempo distantes de Jesus. E a primeira coisa que Jesus deu aos seus discípulos foi autoridade sobre espíritos imundos. Isso é tão importante para nós, porque quando a gente pensa nos demônios e em todos os agentes de Satanás que buscam destruir as nossas vidas, a gente sabe que a gente é muito fraco. Nós somos muito fracos e pequenos para lutar contra eles. E não existe em nós mesmos autoridade para vencermos a ação de demônios ou mesmo para realizarmos curas e milagres extraordinários. Em nós mesmos, nós nada somos, nós nada podemos, nós nada fazemos. E é por isso que o texto diz que Jesus deu autoridade, o versículo 1 diz, sobre espíritos imundos, para os expulsar e fazer outras coisas mais. E quando Jesus chama os seus discípulos, ele chama para que eles mesmos fossem a resposta de sua oração no capítulo anterior. Se vocês olharem comigo no capítulo anterior, no capítulo 9, nos versículos 35 até o 38, nós lemos assim, Mateus 9, do 35 ao 38, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quando a gente olha para o capítulo 10, Jesus está mandando. Provavelmente eles oraram por isso, porque passa um período de tempo entre essas falas de Jesus e aquilo que acontece no capítulo 10, de modo que os próprios discípulos se tornam a resposta de sua própria oração, e é normal que seja assim até os dias de hoje, quando a igreja de Cristo na terra clama a Deus por mais missionários, por mais servos de Deus, por mais pastores, por mais obreiros, por mais voluntários que possam servir na classe de crianças, por voluntários que possam servir na área da música, na recepção ou na multimídia, ou seja lá onde for. E via de regra, as respostas das nossas orações somos nós mesmos, quando estamos dispostos a ouvir e a servir, como o Senhor espera que façamos. Mas uma das coisas que nós precisamos estar atentos quando estamos dispostos a servir é que a prontidão para servir, ela dá de cara com a batalha espiritual sempre. No mesmo momento em que eles estiveram dispostos a servir e a serem respostas de Jesus, Jesus disse: eu vou dar para vocês autoridade sobre espíritos imundos. As batalhas espirituais seriam as lutas mais frequentes que eles enfrentariam em suas vidas. E Jesus os convidou aqui, os convocou para um momento glorioso de pregação do reino dele, do reino dos céus, e da participação com Deus na salvação de vidas perdidas. Mas Jesus os advertiu de que aqueles momentos seriam cercados de lutas também, não só de momentos de felicidade. Isso nos lembra de que o nosso chamado e aquilo que Jesus nos convida para vivermos nele não é apenas momentos de paz, não é apenas momentos de felicidade, mas momentos de lutas também. A gente não está livre de batalhas espirituais quando começamos nossa caminhada com Deus. Mas a grande diferença, irmãos, é que Deus prometeu que estaria ao nosso lado por meio do seu Filho e por meio do seu Espírito, quando nós estivéssemos passando por essas batalhas espirituais. A autoridade sobre espíritos imundos aqui demonstra o poder de Deus na vida dos crentes que vivem essas batalhas espirituais. E não seria somente isso, não é? Ele diz: eu vou dar para vocês, no versículo 1, autoridade sobre enfermidades também, como uma forma de demonstração do poder de Cristo e da presença do Espírito na vida de vocês. Assim como Jesus
curou muita gente como uma demonstração do poder e da presença do Espírito na vida dele, na comprovação também do seu ministério messiânico aqui na terra, assim também era necessário que o Espírito estivesse sobre a vida dos discípulos para que eles pudessem curar e comprovar que aqueles sobre quem eles pregavam, Jesus, que ele era o Messias, uma vez que eles pregavam em nome de Jesus. O próprio texto de Mateus também vai nos dizer que tudo que Cristo fazia, suas curas, seus milagres, eram um sinal de Deus de que ele era o Messias prometido lá em Isaías 53. Isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta havia dito. E ali então ele curava e pregava e tudo mais. Nos versículos 2 até o 6 nós lemos assim: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: Simão primeiro, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. A primeira palavra que Jesus dá aqui para os seus discípulos é: procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. E estes são aqueles para quem o Messias foi prometido. Jesus foi prometido para os judeus. E ele queria que os seus discípulos fossem primeiro para os judeus. Essa foi a primeira coisa que foi pedida aos seus discípulos, não é? Eles deveriam ir somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles não deveriam pregar, naquele primeiro momento, para os gentios. Fato que passou a se dar a partir de Atos dos Apóstolos, com o ministério de Paulo, de Barnabé, de Pedro também, depois de um tempo. Também não deveriam entrar nas cidades samaritanas, mas deveriam dar atenção àquelas pessoas que realmente estavam perdidas e carentes de salvação dentro da nação de Israel. O versículo 7 diz que, pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Ou seja, o Evangelho ele deve ser o centro da nossa vida, o centro da nossa pregação. Porque essa missão que Jesus está dando para os seus discípulos, de certo modo, não é diferente da missão que ele dá para você e para mim também. Até porque, gente, muito do que Jesus falou que aconteceria aqui não aconteceu. De modo que essa passagem que a gente leu e que a gente está relendo agora, ela aponta para duas realidades. Para a realidade momentânea, para o fato que estava por acontecer imediatamente e para um fato futuro que estaria por acontecer com o povo de Deus que estaria por viver num tempo futuro. De modo que essa passagem não diz respeito só àqueles discípulos de lá, diz respeito a nós também. Nós também devemos ouvir essas passagens aqui. E devemos ouvir esses textos como dizendo a nós, quando ele diz pelo caminho, porque é assim que a gente vive, nós vivemos pelo caminho. Nós vivemos pelo caminho do trabalho, pelo caminho da escola, pelo caminho de casa, pelo caminho de uma série de coisas, não é? Nós devemos estar sempre dispostos a pregar que está próximo o reino dos céus. O Evangelho deve ser o centro da nossa vida. E pregar que o reino dos céus está próximo, a sua plenitude, é o nosso chamado. Eles deveriam pregar que as pessoas precisavam se converter, precisavam voltar para o caminho de salvação. Eles deveriam pregar como Jesus pregou. E como é que Jesus pregou? Eles não deveriam e não poderiam também inventar o que pregar. Eu quero pregar sobre isto hoje. Não, eles deveriam pregar o que Cristo pregava. Eles não poderiam seguir o que estava no coração deles. Eles não poderiam seguir aquilo que eles sentiam vontade de pregar, mas somente o que Jesus prescreveu a eles que pregassem. Assim também nós, hoje, quando falamos de Deus para alguém, nós não podemos inventar algo novo, mas dizer aquilo que Cristo prometeu que seria a vida de alguém, quando este alguém tivesse um encontro com Cristo. Nós vivemos pelo caminho também, irmãos, como diz o texto. E na missão que Jesus nos dá, o tempo todo estamos no meio do caminho, no meio das provas, no meio das vitórias, sempre no meio. Porque o fim para cada um de nós é a glória.
E o fim é o próprio reino dos céus entre nós. Nós, os discípulos, não é? Nós só podemos pregar a exata mensagem que o próprio Jesus pregou e que João Batista também pregou. Só o Evangelho tem o poder de mudar a vida de alguém. Foi isso que o tempo todo eles disseram e eram fiéis àquilo. No versículo 8, Jesus diz: curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Mais uma vez, Jesus fala aqui da autoridade que ele daria a eles durante a sua caminhada cristã. Jesus diz: vocês receberam. Vocês receberam. Jesus lhes deu uma graça que eles não possuíam. E isso se aplica a você e a mim também? Será que nós recebemos uma graça também, que nos capacita a sermos igreja no tempo em que vivemos também? Ou será que nós não temos nada? Ou será que nós não somos cristãos? Ou será que nós não recebemos a autoridade? Ou será que dele também recebemos? Jesus diz: vocês receberam. Muitas vezes nós pegamos a frase toda só: vocês receberam de graça, portanto de graça deem. Mas o ponto de Jesus aqui é: vocês receberam. E é óbvio que veio de graça, porque Deus nada cobrou de vocês, porque vocês nada podiam dar a Ele. Vocês não têm como pagar nada a Ele. Aliás, o que nós temos para dar a Ele são os nossos pecados. E graças a Deus, Jesus pegou os nossos pecados e morreu crucificado com eles. O que nós temos é nada, são mãos vazias, mas nós recebemos. Jesus deu a eles e deu a nós uma graça que eles e nós não possuíamos. E essa graça envolvia tanto o cuidado espiritual, quanto o cuidado físico e material. No verso anterior, Jesus demonstra preocupações, não é? Ou preocupação em que eles pregassem sobre o reino dos céus. Preguem que está próximo o reino dos céus, ele disse no versículo 7. Agora, aqui no versículo 8, o foco de Jesus está nas coisas da terra. Se no 7 é coisas do céu, no 8 são coisas da terra. Na enfermidade, na morte, na lepra, que era uma forma do afastamento social. Ele fala da expulsão de demônios aqui, que sempre envolvia a perturbação que alguém pudesse sofrer física e socialmente. E Jesus os lembra que, da mesma forma como eles haviam recebido de graça, que de graça eles deveriam oferecer auxílio aos que sofressem. Servir e ajudar deveria ser o foco deles também, e não somente pregar o reino dos céus. Entenda que para você e para mim também deve ser assim. Servir e ajudar deve ser o foco da sua vida e não somente estar disposto a pregar. Como alguns comentaristas falam aqui, colocam, o envio dos discípulos autênticos sempre envolve duas mãos, não é? Uma mão é a mão da palavra e outra é a mão do amor. A mão do pão da vida e a mão do pão nosso de cada dia. A gente sempre vai com as duas mãos dispostas a oferecer aquilo que as pessoas carentes que estão nos ouvindo precisam. Nos versos 9 e 10, Jesus continua dizendo: não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Jesus, aqui os discípulos de Jesus, não é? Eles devem crer na providência. Todos aqueles que fazem parte da sua igreja devem crer que o Senhor provê. Você e eu devemos crer na providência de Deus. Nosso Deus é um Deus que não esquece de você e de mim. E Ele continua a derramar. O que é providência? Providência, né? A palavra de Deus nos deixa claro o cuidado de Deus enquanto nós peregrinamos neste mundo, enquanto nós estamos no caminho vivendo para a sua glória. Ele cuida de nós o tempo todo. Ele provê, Ele abre as janelas dos céus e derrama sobre nós bênçãos esperadas e inesperadas. Ele derrama, tudo vem dEle, tudo vem dos céus, tudo vem dEle, sem que você e eu peçamos
e sem que você e eu esperamos. No Salmo 145, versículos 15 e 16, se você quiser abrir comigo para ler, Salmo 145, abra lá comigo, por favor. A palavra de Deus nos diz assim: em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Olha que maravilhoso isso. Se o trabalhador é digno do seu sustento, como Jesus disse lá em Mateus, os discípulos, você e eu, quando saíssem para pregar, quando saíssem para viver, quando saíssem para ser cristãos em meio àqueles que não são, deveriam crer e esperar que o Senhor lhes sustentaria em tudo o que eles precisassem. Eles deveriam esperar com seus olhos em Deus, que Ele, a seu tempo, lhes daria o alimento, como esse salmo aqui nos diz. Ele, Deus, a seu tempo, abriria a mão e satisfaria de bênçãos os seus trabalhadores, os seus servos, os caminhantes da sua jornada, do seu reino. Agora vá comigo, por favor, lá para 1 Timóteo, lá para o finalzinho. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Uma exortação aqui para nós. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. A nossa confiança, a nossa esperança deve estar em Deus, que tudo nos proporciona segundo a sua graça e para a sua glória. É o que ele nos ensina aqui. Então, este é mais um texto que nos recorda a divina providência, que nos lembra, não é, o divino cuidado de Deus sobre todos em meio ao seu povo. Todos os cristãos são trabalhadores em um certo sentido. Toda a igreja vive dessa forma e precisa compreender que Deus espera que ela viva assim. Sim, todos nós devemos esperar a providência de Deus. Se você é alguém que serve a Deus, a providência está garantida sobre a tua vida. Se você é alguém que o ama, se você é alguém que está no caminho, se você é alguém que está peregrinando, a providência está garantida. Não porque você mereça e não porque você esteja barganhando com Ele. Bom, eu estou no caminho, eu estou servindo, então Ele que me dê. Não! Mas é porque o teu prazer e o teu coração estão neste caminho e no lugar onde deveriam estar. É como se Deus dissesse: enquanto você cuida das minhas coisas, deixa que eu cuide de você. Enquanto você está cuidando das coisas que dizem respeito ao meu reino, eu estarei cuidando de você. A providência que já veio em forma de salvação, a providência que já veio em forma de perdão, a providência que já veio em forma de adoção, Ele nos adotou, a providência que continua vindo diariamente na forma de cuidado, na forma de alimento, na forma de trabalho, na forma de família, na forma de livramentos todos os dias e etc. Nos versículos 11 a 13 ele diz: e em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem se quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. É impressionante o que Jesus diz aqui, não é? A providência cuida de todos os detalhes nessa jornada, inclusive sobre a dignidade das pessoas com as quais a gente irá conviver ao longo da nossa vida. A gente vai ter contato com muita gente, assim como os discípulos de Cristo lá atrás teriam contato com gente ao longo de sua viagem missionária, de sua peregrinação durante alguns dias distantes de Cristo, e Cristo estabeleceria pessoas com as quais eles estariam e que seriam pessoas que seriam bem-vindas, não é? Pessoas a quem eles dariam a paz e receberia essa paz, e com quem eles estabeleceriam um excelente vínculo. E isso nos ensina que Jesus cuida de nós.
Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida, inclusive das pessoas com as quais a gente se relaciona. Isso envolve a igreja com a qual a gente vive, ou igrejas com as quais a gente um dia virá viver, pessoas com quem a gente um dia virá a casar, filhos que a gente venha a ter, pessoas com as quais a gente terá que se relacionar em termos de trabalho, e em outros sentidos também. A providência cuida de todos esses detalhes. Enquanto nós servimos, enquanto nós cuidamos, enquanto nós amamos a Deus e ao seu reino, e enquanto Ele nos livra de todas as batalhas espirituais que acontecem no meio do caminho até lá, Ele está providenciando todas as coisas para nós também. Inclusive, como eu disse, a dignidade das pessoas com as quais a gente vai conviver ao longo da nossa vida. E Jesus está falando aqui sobre a dignidade daqueles em cuja casa os seus discípulos, deveriam ficar. Isso, sem dúvida alguma, se aplica às nossas vidas hoje também. A gente convive com gente o tempo todo. O tempo todo. A gente cumprimenta pessoas. Nós cumprimentamos famílias. E a gente deve desejar que as bênçãos de Cristo, que a paz de Cristo, venham sobre a vida daquelas pessoas, sobre a vida daquelas famílias. O nosso coração deve desejar o melhor de Deus um para o outro. De alguma forma que a gente não enxerga a gente. Há uma autoridade em nós para abençoarmos com a paz de Cristo aquela casa e aquela vida. E é por isso que quando a pessoa ou a casa for indigna da paz de Cristo, essa paz volta para nós, e é o que Jesus diz aqui. Você entende isso? Eu entendo mais ou menos isso daqui, para ser bem sincero com vocês. Porque Jesus diz, deem a paz. Se a pessoa for indigna, a paz volta. Então não é simplesmente dizer a paz, e a coisa espalhou pelo ar e ficou. Existe alguma coisa, uma graça espiritual, que existe em sua vida, que é a paz de Deus que está em você, que de alguma maneira abençoará aquela pessoa, quando ela, de alguma maneira, receber essa paz de você. E ela conviver com você e estiver com você. Agora, se ela for indigna, se ela for alguém que não ame a Cristo, se ela for alguém que não caminhe com Cristo, se ela for alguém que não tenha Cristo no coração, e tenha mais prazer nas coisas desta terra, deste mundo, do que nas coisas do Senhor, essa paz não permanecerá nela. O príncipe da paz não permanecerá na vida dela. E essa paz voltará para você. E aí, nos versos 14 a 15, ele diz o seguinte: se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade, lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então, esses versos aqui nos mostram que há uma grande possibilidade, de nós sermos rejeitados. Por mais boas intenções que nós tenhamos em abençoar a vida de alguém, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, seja no meio dos nossos parentes aí fora, seja onde for, por mais boas intenções que nós tenhamos, é possível que as pessoas não recebam aquilo que nós queiramos oferecer a elas. Se Jesus mesmo viveu isso, Ele foi rejeitado. Ele que foi a pessoa mais bem intencionada da história humana, e mesmo assim Ele foi rejeitado, imagine nós, o quanto não seremos, Nós que, por mais que nos esforcemos, nunca seremos como Ele. Jamais. Quando Jesus fala aqui sobre o pó das sandálias, isso era uma prática comum na Judéia daquela época. Mesmo antes de Jesus falar sobre isso daqui. Os judeus, eles sacudiam o pó das sandálias sempre que eles voltavam de algum país estrangeiro. Quando eles voltavam da Assíria, quando eles voltavam de Tiro, de Sidom, ou quando eles, por alguma razão, voltavam da Samaria mesmo, e tivessem que entrar ali. Quando eles chegavam na fronteira, era uma prática comum entre os judeus tirar as sandálias e sacudir o pó, como um símbolo de que eles não queriam ter nada daquela nação dentro da sua própria nação, que eles não queriam ter nenhuma comunhão com aquilo que vinha de terras gentias e descrentes na mente deles. Então eu não quero ter nada que não seja do meu próprio povo, do meu próprio Deus dentro das minhas fronteiras aqui. E o que isso significa para a gente, Isso Jesus aqui diz, e na mentalidade dos judeus, isso está muito claro para eles
tinham por certo aquilo que Jesus está afirmando aqui. Jesus disse, e os discípulos entenderam, que quando eles voltassem, os discípulos, da vida e do contato com os ímpios, voltassem do contato com as pessoas pecadoras, que nada do pecado delas permanecesse na vida deles. Que nada, que eles sacudissem literalmente o pó de cada partícula de pecado que pudesse ter respingado na vida deles, no retorno daquele contato que elas tiveram durante o tempo de serviço, então. É isso que Jesus quis dizer que os seus discípulos fizessem quando voltassem do contato com pessoas perdidas e ímpias. Que eles não mantivessem em si nada daquilo que pertencia somente à vida daqueles que não temem a Deus. Com esse gesto, os discípulos demonstravam que não tinham nada a ver com essas cidades, e muito menos com o destino final que cada uma delas teria, como ele diz aqui também. Irmãos, eu quero refletir, já encerrando, tendo algumas aplicações para a nossa vida, a semelhança dos nossos irmãos do passado. Nós devemos pregar como Jesus pregou. Nós devemos estar dispostos a servir como Jesus esteve disposto a servir. Nós devemos estar dispostos a amar como eles estiveram dispostos a amar e como Ele esteve disposto a amar e amou. E crer que Ele estará conosco e nos abençoará em toda a nossa caminhada, em toda a nossa peregrinação. Seja a tua e a minha pregação como a de um pastor, seja a tua e a minha pregação, a de uma conversa com um amigo, não é? Seja a tua e a minha pregação, através de um post no Facebook, ou compartilhar uma frase, um versículo nos stories, no Instagram. O importante é que você, como um discípulo, não deixe de levar o reino de Cristo adiante, para que ele seja conhecido. Que você não se envergonhe daquele que não se envergonhou de você. Algo tão especial que a gente aprende nesse texto também é que, por mais batalhas espirituais que a gente possa passar na nossa vida pessoal, batalha espiritual com o nosso próprio coração, batalha espiritual dentro da nossa família, batalha espiritual dentro do nosso trabalho, batalha espiritual dentro dos círculos dentro dos quais a gente vive, por mais batalhas espirituais que a gente possa passar, Jesus nunca deixará de estar com a gente. Ele disse, eu vou estar com vocês sempre, silenciosamente presente, sempre. Todos que servem a Jesus devem esperar o sustento ao seu tempo. Deus nunca deixará de nos dar o que nós mais precisamos. Que a gente, portanto, se coloque ao lado daqueles primeiros discípulos. Que a gente pense como se a gente estivesse lá ao lado deles, chamados para fazer as mesmas coisas, que a gente creia na presença de Deus conosco também todo dia, e na certeza da sua santa providência, que a gente creia que Ele nunca vai deixar de cuidar de nós, que você possa crer nisso, nunca deixará de cuidar de você ou de mim, enquanto nós estivermos com as sandálias nos pés, fazendo o seu serviço. Ele permanecerá nos dando autoridade para fazermos tudo o que precisamos fazer para a sua glória.